porque toda igreja sede, ela tem uma estrutura maior. E aí ela vai organizando igrejas filhas que também têm juventude. Qual é o seu trabalho e como você ajuda essas outras igrejas a ter o melhor suporte possível? Hoje a gente tem 17 eleves, né, na igreja da cidade que eles funcionam, cultos ou mensais ou semanais, e a gente também compartilha todos os materiais de ministérios que a gente tem, né? E a gente dá esse suporte, dá mentoria também. Você está falando de uma coisa muito importante, não é deixar largado, né? Não. Se eles já estão distantes, se eles já são menores, precisam do suporte intencional, processual de ajudá-los a A crescer. gente lida muitas vezes com a distância, né, geográfica, e muitas vezes essa distância pode se tornar uma distância emocional e até mesmo cultural. Todo um processo para a gente encurtar, ter uma igreja só em vários Em lugares. vários lugares. Olá pessoal, estamos aqui de novo com você com mais uma edição desta série conversando sobre juventude. A juventude que não é a igreja de amanhã, é a igreja de hoje. Uma igreja saudável, ela deve atrair, deve edificar e deve enviar a sua juventude. Então, obrigado pela sua audiência com a gente. Lembrando, se você não é assinante do canal da Rede Inspire de Igrejas, assine aí agora e também ative o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos aqui do nosso canal Rede Inspire de Igrejas para servir e inspirar você. Estamos desenvolvendo esta série para o Ministério de Juventude e hoje tenho aqui convidado o meu irmão e ovelha aqui da Igreja da Cidade, o Alisson Ribeiro, que lidera uma parte do Ministério da Juventude que cuida de outras juventudes da Igreja da Cidade, da Juventude Eleve em outras cidades, focando no ministério com adolescentes e também dando suporte geral à infraestrutura e logística, que é um assunto importante também quando o ministério está crescendo. Bem-vindo, Alisson. Tudo bem? Obrigado, tudo certo. Uma honra estar aqui com você, falar sobre juventude, esse assunto tão falado, né, e tão importante para a nossa igreja. Que bom. E, Alisson, você foi alcançado para Jesus justamente numa igreja com um ministério para jovens. O que te atraiu para você vir para uma igreja e se decidir, ser batizado e ser parte de uma juventude? Eu acredito que o que mais me atraiu quando eu aceitei Jesus aqui, né, eu tinha um pouco aversão assim à igreja evangélica antes de me converter, e eu acho que o que mais me atraiu assim foi a liberdade de comunicar Jesus. Era uma comunicação livre, era algo leve, era algo que eu poderia escolher, eu poderia mergulhar mesmo sem me preocupar com qualquer outra coisa, né? Então, o que mais me atraiu foi a forma como Jesus foi falado para mim aqui. Amém. Você tem 26 anos, quando você se converteu? Quantos anos atrás? 2015, dia 6 de junho, aqui no Eleve também. Olha que bênção. Então tem 6 anos que você é convertido aqui Sim. nessa casa, já vai para 7 e já está servindo também, né? Se converteu, se integrou, foi batizado, discipulado e agora está servindo. Casou aqui também, né? Casei aqui também, Campo Centro, em 2018, dezembro. Olha só, então ele já vinha para a juventude, já estava de olho também. Como é que é esse lance de namorar, chegar na igreja e conhecer uma menina e como é que foi isso aí? Na verdade, eu conhecia a minha esposa antes de vir para cá. Ela me trouxe para cá. Ela já conhecia a igreja, o Eleve, né? E ela me trouxe para cá. E a partir de quando eu aceitei Jesus, foi um processo mesmo da gente poder caminhar junto como casal, em santidade, caminhar junto dentro da juventude. Então, foi um processo mesmo junto com ela, né? Eu conheci Jesus, eu conheci mais do Evangelho junto com ela. Então, foi uma aprendizagem em conjunto, na três, né? Que bênção, Alisson. E como é que se dá o aspecto de chamado? Porque eu sei que você e ela também têm um aspecto da obediência ao chamado. Nós somos uma igreja que é uma igreja apostólica, é uma igreja enviadora, e eu creio que você, pastor, deve trabalhar isso, não tente reter, tente receber para preparar para enviar.
E uma igreja saudável, ela tem jovens se decidindo para o ministério. Como é que foi isso? Como é que é esse processo? Para a gente foi algo processual mesmo, né? Conforme a gente foi se envolvendo, caminhando, conforme a gente foi crescendo mesmo na fé, crescendo como casal, a gente foi entendendo as coisas que Deus ele estava trazendo para a gente, as coisas que Deus começou a mostrar para a gente, e a gente sempre compartilhava, né? Tudo aquilo que Deus falava, olha, Deus falou isso comigo hoje, olha, aconteceu isso. E a partir disso a gente foi começando a entender que Deus realmente tinha um chamado específico para a gente ministerial, e nós começamos a caminhar, a crescer juntos, né? Começamos a desenvolver isso juntos. Eu acredito que a chave para você caminhar ministerialmente como casal, ou até mesmo quando você é solteiro, é você caminhar com alguém, caminhar com pessoas, né? Porque as pessoas elas revelam as palavras ou parte das palavras de Deus para você, e você começa a entender, começa a discernir o que Deus está te falando e o chamado que Ele tem para você. Uau, que bacana. E aí você hoje está estudando e quer ser pastor? Sim, estou estudando, estou no último ano, né, do IP, fazendo o projeto ministerial também, então esse ano, em nome de Jesus, eu me formo. Olha só, IP, você pode conhecer a proposta também de IP, você que é aqui da Rede Inspire já está acostumado também, IP EAD é o curso de formação de teologia para ser pastor, e também temos outros cursos livres para o aperfeiçoamento do ministério cristão. Alisson, a igreja cresceu, a juventude também, e assim é com outras igrejas, começa a ter a demanda também dar suporte, porque toda igreja sede, ela tem uma estrutura maior. E aí ela vai organizando igrejas filhas que também têm juventude. Qual é o seu trabalho e como você ajuda essas outras igrejas que são menores a ter o melhor suporte possível? Como faz esse ministério acontecer? Hoje a gente tem 17 eleves, né? 17 eleves na igreja da cidade que eles funcionam, que eles têm cultos ou mensais, ou semanais, ou quinzenais também. E a gente dá o suporte com materiais, né? Então eles recebem as mensagens, os esboços que a gente ministra aqui, recebem as artes, os slides para eles ministrarem lá também. E a gente também compartilha todos os materiais de ministérios que a gente tem, né? Materiais, por exemplo, de evangelismo, que a gente usa aqui, a gente compartilha com eles. Materiais de cultos mesmo, a atmosfera, a gente também compartilha com eles todas essas partes, né? E a gente dá esse suporte, dá mentoria também. Ano passado a gente teve 7 mentorias com eles, né? Com pastores aqui, com líderes. Então você está falando de uma coisa muito importante, não é deixar largado, né? Não. Se eles já estão distantes, se eles já são menores, precisam do suporte intencional, processual de ajudá-los a crescer. Isso é sua responsabilidade. Sim, é que assim, a gente lida muitas vezes com a distância, né, geográfica, e muitas vezes essa distância pode se tornar uma distância emocional e até mesmo cultural, né? Então a gente tenta encurtar essa distância e compartilhar a cultura que a gente tem aqui com todas as igrejas que a gente tem, com todos os eleves que a gente tem, né? Então, além de compartilhar os materiais que a gente também compartilha a visão, compartilha o objetivo, compartilha o jeito que tem dado certo aqui, que é o jeito que vai dar certo lá também. Então, é todo um processo para a gente encurtar e ter comunhão, ter unidade e ter uma igreja só em vários lugares. Em vários lugares, isso aí, não é uma igreja diferente, pode ser uma igreja só, igual família, né? Família mora em casa diferente, mas é família, né? Então, gente, isso é uma coisa que tem que partir da sede. Não é esperar ter o problema ou esperar a igreja filha vir buscar, mas a sede montar uma estrutura para poder dar esse suporte ao Ministério de Juventude que está acontecendo, às vezes, a 100 quilômetros da sua igreja sede. E você também os traz aqui, mantém eles perto, de vez em quando, que deve ter coisas que é online e encontros presenciais também, né? Sim, as agendas, né, que a gente tem como Eleve, por exemplo, agora a gente vai ter uma agenda nesse sábado, que a gente vai trazer todos os líderes de Eleve das ICs para cá. Que é o Projeto Velos, né? Projeto Velos, exatamente, para eles entenderem o que é o projeto e poderem também aplicar e participar como família
nos pontos que a gente vai ter. Então, tudo aquilo que demanda o online, a gente atende online, conversa, tem uma videochamada, tem reuniões por Zoom, mas também as demandas presenciais a gente insiste para que eles venham, para que eles participem, né? Ano passado eles vieram, tiveram tempo com o pastor Marcos, né? Aqui na igreja mesmo, eles conversaram, compartilharam um pouco das coisas que eles estão vivendo como juventude, né? E foram, né, de volta para as cidades deles, assim, empoderados, felizes por estarem fazendo parte, por estarem entendendo que não é só a realidade deles lá, mas é uma realidade do todo. Nós somos Eleve Juventude, nós somos igreja, né? Então, são em vários lugares, mas é uma coisa só, é uma visão só. Então, a gente tem essas logísticas também, tanto online quanto presencial. Qual é a maior alegria de você servir nesse Ministério de Serviço de Juventude e o maior desafio? A maior alegria para mim é ver os feedbacks deles. Toda semana eu tento colocar essa cultura deles falarem para a gente como foi o sábado, como foi, né, o domingo, quando é adolescente, que às vezes tem, né? E eles compartilham assim, nossa, tá vindo mais gente, foi isso, aconteceu aquilo. E essa cultura deles compartilharem as coisas impulsionam os outros a viverem também. Então é uma alegria receber esse feedback deles, do Eleve crescendo, deles conseguirem avançar os passos, implantarem um ministério que às vezes não tem lá, né? Então é uma alegria para mim ver esse crescimento deles gradativo, assim, e consequentemente a igreja cresce também quando a juventude cresce, né? E o desafio, eu acredito mesmo que essa distância muitas vezes cultural de você implementar a cultura naquela cidade, para aquela pessoa, para aquelas pessoas que são os líderes, né? A gente não sabe de qual realidade eles vieram, se eles aceitaram Jesus lá na igreja ou se foi em outra igreja. Então, o desafio é esse, é a gente encurtar a distância, é a gente ter afinidade, relacionamento, para entender como a gente pode dar o melhor suporte para eles. Se é um suporte somente ministerial, se talvez é um suporte de passar uma visão correta, de talvez alinhar um pouco o que eles estão vivendo para que eles possam caminhar de uma forma melhor. Então, tem esses dois viés, a alegria e o desafio também. E a sua esposa está 100% contigo nisso? Também. Você tem cuidado? Porque um grande desafio de líderes de jovens casados é também dar essa atenção, em especial você que vive no início do casamento. Sim, também. Hoje ela lidera o Feminina dos adolescentes, né? Então, ela também tem o desafio de passar como que funciona o Feminina para os adolescentes das ICs também. Então, além de me ajudar ali com algumas partes operacionais, além de também conversar com as líderes, né? Que elas também têm muitas dúvidas. Ela faz parte da equipe da pastora Esther. Isso, também. Então, ela me ajuda assim nas duas partes, né? Certo. Então, eu vou pedir que o Alisson deixe para você, pastor, e quero encorajar você a não desista, não importa o tamanho da sua igreja, invista naqueles jovens que lá estão. Juventude é parte da igreja, mas não é uma igreja, ela faz parte, então tem linguagem diferente, tem uma cultura diferente. O culto domingo é uma coisa, o culto de jovem no sábado, na sexta, o dia que vocês escolherem, tem que ser pensado neles. Atmosfera, linguagem, design, proposta, assuntos, temas bem direcionados. Então, pastor, não desista da sua juventude, é a igreja de hoje, faz parte da igreja. Vamos ganhar jovens para Jesus, edificar os que estão e enviá-los para cumprir o seu chamado e destino profético. Como o Alisson está aqui, faz parte da equipe do pastor Marcos Madaleno na Juventude Eleve, trabalhando em específico com toda a logística daqueles ministérios que não são em São José dos Campos e também, em especial, cuidando dos adolescentes. Deixa uma mensagem aí para os pastores, para o líder de adolescente, o líder de jovem, Alisson, com o seu próprio testemunho. Eu acredito que a maior mensagem que a gente pode deixar assim é a mensagem da importância, né? Às vezes a pessoa está longe, às vezes você tem uma igreja longe, às vezes você tem uma juventude longe da sede, e isso pode deixar, às vezes, a gente, mas né, as pessoas que estão lá, elas cuidam de lá, mas, na verdade, às vezes a gente está deixando de
cuidar de uma parte que pode crescer tanto quanto as outras coisas que a gente tem para crescer. Então, a mensagem de importância de você dar valor para tudo que está acontecendo é algo que realmente Jesus fez. Jesus ele ensinou para a gente que a gente precisa dar valor para o reino como um todo, né? E algo muito interessante que essa semana eu tenho pensado foi que Paulo, além de enviar as cartas, ele também enviava pessoas de confiança dele para suprir as igrejas, né? Então, a importância disso, né? De você ter várias igrejas e você dar a importância igual para todas elas, né? Então, acho que essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Muito bem, então, se você tem uma juventude distribuída, invista na sede, mas invista também nas extensões, nas congregações, para que você possa ter uma igreja forte e despertar novos líderes e enviar novas flechas. Amém? Que Deus abençoe. Se esse vídeo, essa conversa ajudou você, compartilhe para que outros também possam desfrutar desse conteúdo e também, com isso, estar abençoando a igreja. Então, vamos continuar pastoreando jovens, levando a igreja a crescer, e aí a gente vai conversando sobre juventude. Até o próximo, que Deus abençoe você. Obrigado.